Olá pessoal, eu vim aqui para poder comentar com vocês rapidamente sobre uma importante decisão judicial que aconteceu aqui em Belo Horizonte e que envolve um trabalhador que sofria de alcoolismo. Esse trabalhador ele foi dispensado por justa causa, alegando à empresa que estavam havendo inúmeras faltas injustificadas ao trabalho. O trabalhador então ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, requerendo a declaração da nulidade dessa dispensa por justa causa, bem como a reintegração ao trabalho e pagamento de todas as verbas rescisórias pelo período em que ele ficou afastado. Na ação, ele informou que as faltas ocorriam justamente em razão da doença que ele sofria, do alcoolismo. A empresa, por sua vez, ela alega que, além desse trabalhador não ter justificado as faltas, estava havendo prejuízo na efetividade do trabalho, da prestação de serviço, e também que disponibilizou para esse trabalhador, por mais de 8 anos, um tratamento para dependentes químicos, arcando com os custos desse tratamento, mas que ela não poderia ficar eternamente disponibilizando e arcando com esse custo do tratamento para esse funcionário, se ele mesmo não estava demonstrando interesse em se recuperar. Essa foi a justificativa da empresa. Tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas, eles acolheram o pleito do trabalhador, justificando que a doença a qual ele estava acometido, o alcoolismo, era a razão das suas ausências ao trabalho e que o fato da empresa ter cessado o tratamento que ela disponibilizava, ter parado de disponibilizar esse tratamento, também serviu como um dos motivos, também foi um dos motivos pelo qual esse trabalhador começou a se ausentar do trabalho. Também mencionaram os desembargadores que o alcoolismo é uma conduta, é uma doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde. Então ela não poderia ser simplesmente considerada um desvio de conduta daquele trabalhador. Apesar de não ser uma doença ocupacional, ela não decorre ali do trabalho, é uma doença que precisa ser tratada e que a empresa deve fornecer meios para isso, como por exemplo o tratamento, mas que uma vez que ela cessou esse tratamento, o trabalhador parou, começou a faltar com frequência ao trabalho e que seria essa justificativa. Com base nesse argumento, a empresa, os desembargadores, tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho, então, ele declarou nula essa dispensa por justa causa, determinando a reintegração desse trabalhador ao trabalho, bem como condenando a empresa ao pagamento das verbas rescisórias pelo período que ele ficou afastado. Uma informação importante, esse trabalhador era um concursado, ele era um servidor público que trabalhava nos Correios. Então, ele foi submetido a um processo administrativo antes de ocorrer essa justa causa. Também alegaram os desembargadores que, em razão do alcoolismo, ele não tinha condições de apresentar a própria defesa nesse processo administrativo. Então, por isso, estavam declarando também nula ali a dispensa por justa causa.